Que este vídeo seja o farol que ilumina seu trajeto, oferecendo insights e direcionamento para a sua jornada. Matotepila, na minha experiência, em todo o continente norte-americano, pelo menos nos Estados Unidos e Canadá, eu diria, que é provavelmente o espaço mais poderoso que você pode ver nessa parte do mundo. Ele tem uma dimensão. Veja, na dimensão iógica, nós a tratamos como o corpo humano, o corpo energético do ser humano é como o cosmos. Ele tem 114, você sabe, pontos de energia. Destes, 2 estão fora da estrutura física, o restante está dentro. Então, esses 112 foram agrupados em 7 categorias, que geralmente são conhecidas nos Estados Unidos como 7 chakras. Desses 7, existe um na região da garganta que é chamado de Vishuddhi. Eu diria que, para 99% das pessoas, esse Vishuddhi permanece na forma de semente, ele nunca germina, porque ele é um centro de poder. Se você conhece algo sobre a cultura indiana, o primeiro yogi na Índia foi chamado de Adiyogi, que significa o primeiro yogi. Na verdade, nós erguemos um rosto de 112 pés de altura, que é o maior rosto do planeta. Eu não sei se você já viu isso. Você pode ver essa imagem, é um busto de 112 pés de altura. Porque ele é o primeiro yogi, para honrá-lo, porque ele nos deu as tecnologias para o bem-estar, como lidar com o bem-estar humano a partir de dentro. Então, por isso, ele também é conhecido como uma pessoa que tem poder em sua garganta. E a garganta dele é azul, e ele tem uma cobra ao redor da garganta, todas essas imagens. O motivo de ser assim é que essa dimensão, que chamamos de Vishuddhi, é uma dimensão que, estando no centro da garganta, necessita de máxima habilidade e capacidade para desenvolver. O que eu vi, eu estava lá na noite de lua cheia, em Matotepila, foi uma dimensão explosiva do Vishuddhi, ou do centro da garganta. Qualquer um que tenha feito algum tipo de qualquer pequena pesquisa com essa energia ao redor, se tornaria naturalmente, a exploração do misticismo seria muito natural. Porque essa cultura, a cultura nativa americana, não escreveu nada, tudo é cultura oral. Agora, se uma pessoa realizou alguma coisa, a menos que ela encontre outra pessoa na próxima geração para transmitir, isso meio que se perde. O que também é uma coisa boa, de certa forma, porque distorções acontecem ao escrever. Mas, quando toda a cultura passou por uma crise, durante gerações, provavelmente de 8, talvez 10 a 20 gerações tenham passado por toda uma crise, essa cultura poderia ter sido destruída, mas mesmo agora eu digo que, especialmente para Tab, você é um cantor, você tem que passar no mínimo 3 dias em Matotepila. Especialmente em uma noite de lua cheia, eu estou lhe dizendo, você vai realizar algo tremendamente poderoso. Qualquer pessoa que perceba ou que abra o centro da garganta, a capacidade dela de se conectar com a vida, o que estou dizendo quando falo em se conectar com a vida, é que você pode tocar além do seu alcance físico, tocar literalmente. Portanto, essa dimensão da vida é muito, muito rara. Existem vários centros no mundo que ativam diferentes dimensões, mas o centro da garganta, sendo assim tão poderoso, dificilmente em 2, 3 lugares em todo o globo, eu estou lhe dizendo. Eu fiquei simplesmente maravilhado. A maneira como ele está reverberando com essa dimensão da vida é absolutamente incrível. Eu não sei como isso aconteceu. A natureza fez isso. Na Índia, nós criamos nossas próprias estruturas. Nós criamos estruturas consagradas para reverberar esse tipo de energia, mas o que nós fazemos é de pequenas proporções. Mas aqui isso permanece de uma forma tão magnífica. E isso, de muitas maneiras, eu já falei em detalhes sobre isso, eu não quero entrar em detalhes, isso de muitas maneiras, quer as tribos fossem das planícies, das montanhas, do litoral, onde quer que estivessem. Isso influenciou toda a cultura de uma forma enorme, porque quando eu escuto as vozes dos nativos americanos, o que eu percebo, eu não tenho
nenhuma escritura na cabeça, não tenho nenhum conhecimento acadêmico ou conhecimento religioso. Tudo que eu tenho é que eu posso sentir o lugar com os meus olhos fechados. Uma coisa que eu percebo em relação às vozes, a maneira como eles se comunicam, é que eles estão expressando suas vozes juntamente com a geometria da Terra. Quando você produz um som que está em sincronia com a forma que você vê, então nós dizemos que isso é um mantra, porque agora a combinação de som e forma está trabalhando junta e de repente se torna uma força explosiva. Então, quando eu observo a música nativa americana e o terreno que eles estavam olhando e fazendo esses sons, nem sempre palavras, apenas sons, porque o som é importante. As palavras são inventadas na nossa mente, o som é real, o som é um reverberar e o som tem uma geometria própria. Se você emitir o tipo certo de som, ele tocará as formas, ele vai envolver as formas, e nisso existe um tremendo poder. É aqui onde eu vejo todo o processo espiritual nativo americano enraizado. Se as pessoas estiveram lá fisicamente ou não, isso não importa. Porque mesmo sem estar lá fisicamente, você pode se conectar com ele. Se você se conectar com a Terra, você consegue se conectar com essa dimensão. E se você se conectar com a Terra e com o som, você definitivamente se conectará com esse Matotipila. Porque isso não é uma coisa física. Existe uma dimensão energética nisso. Veja, nós temos um corpo físico. Mas sem a energia de vida, o que é esse corpo físico? É simplesmente podridão, certo? Então, o que é uma pedra? Uma pedra não é nada, a menos que ela tenha um corpo energético. Aqui existe um corpo energético expressando essa dimensão do centro da garganta no sistema humano de uma forma extremamente poderosa, que é... Eu nunca vi um lugar como esse na minha vida. Eu já viajei literalmente para todos os lugares, eu estou lhes dizendo. Portanto, essa tem sido uma das coisas mais profundas, e nos montes de Cahokia também foi algo muito interessante para nós visitarmos, porque descobrimos certas coisas que eles fizeram lá, algumas coisas que deram certo, algumas coisas que deram errado lá. Esse é um aspecto diferente. Mas esse Matotipila é um dever para cada indígena, é um dever que eles cheguem até lá fisicamente ou de outra forma. Eles têm que se conectar com isso, é aqui onde está o poder. A base da cultura de vocês, de alguma forma, energeticamente, está aqui. E se conectar com isso também poderia ser a libertação para o futuro. Então, você já experienciou Deus? Você está fazendo essa pergunta com muita facilidade. Quando você diz Deus, eu quero que você entenda isso. Quando você diz Deus, você não está falando sobre algo ou alguém. Quando você diz Deus, você está falando da fonte de sua própria criação, não é? Quando você diz Deus, você está falando da fonte de sua própria criação, de onde você veio. Qual é a fonte do meu ser? É isso que você está perguntando? Então, você está me perguntando se eu já experienciei a fonte do meu ser ou do seu ser, pois ela não pode ser diferente. Neste momento, o seu ser e o meu ser podem ser muito diferentes, mas a fonte deste não pode ser diferente. Portanto, quando você pergunta se eu já experienciei este, você está perguntando se eu experienciei a fonte da sua existência, não é mesmo? Portanto, a profundidade da questão ainda não lhe atormentou? Ainda está na superfície? Curiosidade? Tudo bem, de qualquer forma iremos olhar isso. Perguntar qual é a fonte da minha criação significa que eu estou existindo aqui sem saber os princípios fundamentais de quem eu sou, não é? É o que isso significa. Viver aqui sem saber os princípios fundamentais de quem eu sou, se você entendesse as implicações disso, não é algo pequeno, isso te destruirá. Como eu estava, provavelmente já tocamos nisso ontem, a dor da ignorância, a dor de não saber precisa te despedaçar, somente então a questão se tornará verdadeiramente relevante. Onde está Deus? Me fala. Como Deus é? Me diga. Isso não é uma pergunta. Isso é um debate social que está acontecendo. Uma pergunta significa, uma pergunta deve vir do não saber, querendo ir para o saber, não é? Isso que é uma pergunta de verdade, não é assim? Uma pergunta genuína significa querer se mover do não saber para o saber.
É isso que uma pergunta é, um instrumento que te leva do não saber para o saber? Se uma pessoa não conhece os princípios fundamentais de quem ela é, isso não é um problema simples? Esse é um problema muito, muito profundo, não é? O mais básico, o mais fundamental e supremo. Porque o que quer que você faça em sua vida, se você não conhece a base de quem você é, a vida perde todo sentido, não é? Não é mesmo? Se uma pessoa não conhece os princípios fundamentais de quem ela é, isso quer dizer que você está declarando, quando você pergunta, onde está Deus, o que é Deus, você já experienciou Deus, você conhece Deus. Quando você faz essas perguntas, você está dizendo a si mesmo que sua vida não faz sentido, de A a Z. Nada em minha vida faz sentido. Talvez o impacto da realização espiritual ainda não tenha se aprofundado em você ainda. Deveria. Você deve conhecer a dor de não saber. Daí, então, você não conseguiria estar aqui sem saber? Você precisa saber. Quando tal situação acontecer, quando tal fervor surgir dentro de você que um dia você não consiga dormir por não saber, não estará muito longe, pois o que você quer saber está dentro de você. Se você arder com o anseio de saber, o que você quer saber está lá sentado nos céus, isso seria algo difícil? Se você arde por querer saber, se o querer saber arde dentro de você, acontece de imediato, porque está exatamente aqui. De qualquer forma, vamos começar com suas crenças e... seja lá o que você acredite, seja qual for o seu entendimento, partiremos daí. Porque nós só podemos seguir a partir de onde você se encontra. Eles sempre te disseram que Deus está em todo lugar, não é mesmo? Ou mesmo que eles não tenham lhe dito isso, seja qual for a religião ou a cultura, eles te disseram isso. Mas mesmo que não tenham lhe dito, da sua própria inteligência, se você observar, você poderá ver que se existe algo chamado Deus, ele tem que estar em todos os lugares. Sim? Se eu puder trancá-lo em meu templo e vir aqui, ele não serve para você. Não é mesmo? Portanto, se existe algo chamado Deus, ele tem que estar em todos os lugares. Se ele está em todos os lugares, ele tem que estar aqui também, e ali também, e ali também. Você pode incubar muitas coisas negativas ou positivas durante o sono. Isso está ficando fácil demais. Sadhana só dormindo. Então, acordar com um alarme, com um acordar repentino, não é a melhor maneira de conduzir sua vida. Quantos de vocês acham que, em um dia de manhã, quando se levantam sem nenhuma razão, vocês estão simplesmente se sentindo feios, sem nenhuma razão? Se isso estiver acontecendo pelo menos 2, 3 vezes por ano, se estiver, então você precisa fazer certas coisas antes de ir para a cama. Isso é muito, muito importante. Porque, inconscientemente, você precisa compreender isto. Você pode incubar muitas coisas negativas ou positivas durante o sono. Quer seja agradável ou desagradável, você pode incubar de forma muito eficaz e ininterrupta durante o sono. Você também pode incubar isso durante o dia, mas existem muitas interrupções. Isso não acontece de forma muito eficiente. Mas, se você tiver a tendência de ir para a cama de uma certa maneira e acordar de manhã realmente detestável, simplesmente sem razão nenhuma, isso significa que você está incubando coisas durante a noite de forma muito eficiente. Ovos podres. Não se trata apenas de distúrbios psicológicos. Isso pode causar sérios problemas fisiológicos com o tempo. É importante que você elimine essas coisas da sua vida. Portanto, antes de se deitar à noite, existem certas coisas que você precisa cuidar. É melhor, se você estiver comendo carne e outros tipos de alimentos, coma pelo menos 3 a 4 horas antes de ir para a cama, a digestão terá terminado. Antes de ir para a cama, beba uma certa quantidade de água e vá para a cama. Você vai ver, isso se resolve simplesmente assim.
Uma coisa simples pode ser apenas um banho. Sempre tome um banho antes de ir para a cama, vai fazer muita diferença. Nesse clima, banhos frios talvez sejam difíceis. Então você pode optar por banhos mornos. Não tome banhos quentes à noite. Opte por banhos mornos. Ele faz você ficar alerta. Então você vai pensar: eu não consigo dormir. Não importa, você dormirá 15, 20 minutos ou meia hora mais tarde, mas você vai dormir melhor. Porque isso vai retirar certas coisas. Quando você toma banho, não é apenas a sujeira da pele que você está tirando. Você já reparou, se você está muito tenso e ansioso, seja o que for, basta tomar um banho para você se sentir como se um fardo tivesse sido retirado de você? Você não percebeu isso? Portanto, não se trata apenas de lavar a pele. Uma série de coisas acontecem quando a água flui sobre seu corpo. Esse banho é um Bhuta Shuddhi bem rudimentar, porque mais de 70% do seu corpo é, na realidade, água. Se você passar água sobre ele, uma certa purificação acontece, que está além da limpeza da pele. Se quiser fazer mais uma coisa, simplesmente acenda uma lamparina de óleo orgânico, um pavio de algodão, um pouco de óleo, qualquer um. Qual vocês usam aqui? Óleo comum, de cozinha? Óleo de linhaça? Óleo de farelo de arroz? Ou óleo de gergelim? Qual vocês têm? Azeite de oliva, está ótimo. Qualquer óleo orgânico, com um pavio de algodão, basta acender uma pequena lamparina em algum lugar, no quarto onde você dorme. Você vai ver, essas coisas desaparecerão completamente. Se você puder introduzir um cântico, ou se houver práticas noturnas, práticas iógicas, antes de deitar, sente-se na sua cama e faça essa prática. Sabe, se você viver cerca de 60 anos, você, em média, a maioria dos seres humanos come algo entre 11 mil e 14 mil quilos de alimentos. Portanto, isso significa que mesmo aquilo que você pensa que é o meu corpo, não é isso. Ele está mudando todos os dias. Novas informações estão acontecendo e coisas antigas estão indo embora. Então, 14 mil quilos, você não tem que carregar esse peso todo neste momento. Então, obviamente, o que você tem como um corpo neste momento é simplesmente uma quantidade transitória de comida e solo, não é? Então, o que você pensa que é meu, também não é. Ele está simplesmente mudando o tempo todo. Esta noite, antes de ir para a cama, passe pelo menos 12, 15 minutos se lembrando. Você não é nem este corpo, nem esta mente. Apenas deite e simplesmente relembre. Este corpo não é realmente você. Ele é meu neste momento para uso, mas ele não é realmente eu. Simplesmente. Se você não for capaz de fazer isso, basta associá-lo à sua respiração. Inspiração, eu não sou o corpo. Expiração, nem mesmo sou a mente. Simplesmente se deite por 12 minutos e faça isso até o último momento, até que você adormeça. Isso é algo que você precisa perceber. Obrigado por dedicar seu tempo a nós. Juntos, podemos criar um impacto positivo compartilhando nossos insights e experiências com o mundo.